Gratidão, Carmen. Gratidão a todos que estão aqui reunidos nessa plataforma, né? Todos muito queridos, muito amados. É sempre uma alegria incomensurável estar aqui com vocês, né? E na partilha de hoje nós trazemos um tema que ele é muito instigante, né? E também muito pouco compreendido pela ocidentalidade, porque nós sabemos que esse termo, o Dharma, ele se origina lá dos Shastras, né, védicos. Né? Shastra significa conhecimento. Né, dos Shastras védicos, é um termo das escrituras védicas, né, e que foi trazido para o Ocidente. Hoje se fala muito em Dharma no Ocidente. Esta é uma daquelas palavrinhas em sânscrito muito difíceis de traduzir. Não há uma tradução exata para essa palavra Dharma, né? E também a compreensão, ela é precária quando nós não estamos imbuídos de toda a essencialidade do conhecimento védico. Então fica difícil compreender o Dharma se nós não entendemos o que é o Vedanta, o que é o conhecimento védico, o que é o caminho espiritual preceituado por essas escrituras milenares, né, que entendem o ser, né, o homem, de uma maneira um pouco distinta daquilo que a tradicional filosofia ocidental passou a entender o homem. Então nós precisamos, obviamente, para entender o Dharma, transportá-lo para o seu contexto original, né, para o seu berço cultural de origem, para que nós possamos entendê-lo. Né? Como assim devemos fazer com qualquer coisa? Porque quando nós retiramos algo do seu contexto cultural de origem e transladamos para um outro contexto, obviamente que nós vamos perder o conteúdo essencial daquele algo. Né? E o Dharma é uma dessas joias do conhecimento védico, né? E que, como a Carmen disse, né, ele é transformacional quando bem entendido e quanto bem vivido, porque o Dharma não é um conceito, é uma vivência, é uma prática, né, é uma imersão. Né? Por isso que nós buscamos trazer o título Um Mergulho no Dharma, porque não tem como ficar apenas olhando o fluxo do rio, que o Dharma é muito semelhante a um rio fluindo, e não mergulhar. Né? Então é preciso do mergulho, é preciso adentrar no Dharma para entender o Dharma. Apenas teorizar ou ficar olhando de fora sem molhar os pés, simbolicamente falando, não nos é possível essa compreensão. Então nós estaremos juntos aqui, né, por uns 30, 40 minutos, falando sobre essa questão, né, para poder entender o Dharma. O Dharma está muito associado com outro termo, né, que é o Karma. O Karma nos ajuda a entender o Dharma. Então, quando nós estudamos o Dharma, nós também, didaticamente, nós precisamos fazer algumas referências ao Karma, que é outro termo oriundo das injunções védicas, que também é um pouco distorcido dentro da compreensão ocidental. Porque nós temos uma tendência a achar que karma é uma reação negativa. Ah, isso é karma da pessoa, ou seja, ela está pagando por algo que ela fez. E na verdade o karma, que significa literalmente ação, tão somente ação, ele não é positivo nem negativo, ele é neutro. Né? Existem karmas positivos, retorno de ações meritosas, né, que nos trazem o retorno de uma vivência mais qualificada. Existem karmas que são karmas negativos,
né, que justamente advém de nós termos maculado o Dharma, termos ferido o Dharma, o que gera um karma negativo, né? Então, nós vamos trabalhar com esses conceitos e vamos procurar entender um pouco o que cada um deles e a relação que eles podem ter entre si, né? Então, o que é o Dharma? É muito difícil realmente conceituar o Dharma. O Dharma seria a essencialidade de cada coisa dentro da sua natureza intrínseca e última, fluindo e exercendo o seu papel na existência sem se desviar. Vamos explicar isso. Todos nós temos uma natureza, não só nós, seres humanos. Aliás, cada ser humano tem uma natureza um pouco diferente entre si, né? A essencialidade da natureza espiritual do Hélio não é a mesma que a minha, né? Então, assim como os seres têm uma natureza, cada coisa do universo tem a sua natureza, a sua essencialidade, né? E cada coisa no universo vai ter o seu Dharma, ou seja, a sua forma de ação, de interação com o universo, em respeito e consonância com essa natureza, né? O cachorro tem seu Dharma, o gato tem seu Dharma, as árvores têm seu Dharma, né? Qual que é o Dharma de uma laranjeira? Produzir laranja, isso faz parte do seu Dharma. Qual que é o Dharma do cachorro? Os cães. Observemos como os cães vivem, com o comportamento dos cães. Isso é o seu Dharma. E é interessante que os seres da natureza, eles respeitam absolutamente o Dharma. Por quê? Porque não possuem livre-arbítrio. Porque não tem esse preceito da livre escolha de suas próprias ações. E como eles seguem um padrão instintivo, um padrão pré-atribuído, regencial externo, eles não ferem o Dharma porque eles vivem exatamente de acordo com a natureza deles. Um cão vai sempre viver como um cão. Você não vai ver um cão vivendo como um gato. Porque se o cão vivesse como um gato, ele estaria ferindo o seu Dharma. Assim como se o gato vivesse como um cão ou procurasse se comportar como um cão, ele estaria ferindo o seu Dharma. Então cada um de nós tem o seu Dharma. Inclusive os animais que nós julgamos nocivos aos homens, como as serpentes ou o escorpião, elas estão dentro do seu Dharma. Não há um princípio de maldade, de agressividade, como nós podemos entender. Isso é o Dharma delas. Existe até aquela história muito interessante do monge, né, que viu um escorpião se afogando na água. O escorpião caiu na água e estava se afogando. E ele era um monge budista. E o monge budista, ele tem como dever, é o Dharma dele enquanto monge, fazer o bem a todos os seres sencientes, né? Então ele não é capaz de ferir ou de trazer malefício a nenhum ser senciente e tem que se esforçar, por princípio, para levar o bem a todas as criaturas. Então, ao ver o escorpião se afogando, ele leva as mãos para tirar o escorpião da água. E quando ele leva a mão e pega o escorpião, o que o escorpião faz? Ferrua ele, né? E ele abre a mão, o escorpião cai, ele volta a pegar o escorpião, e o escorpião volta a ferroar, ele suporta a dor e tira o escorpião da água. E o discípulo dele, olhando aquilo, perguntou: mestre, mas por que você fez isso? Ele te ferroou, agora você está, né, todo dolorido, infectado com o veneno do escorpião. Aí o monge disse para o seu discípulo, né, para o seu aluno, ele disse: porque é a lei do Dharma, porque aqui se respeita o Dharma. O Dharma do escorpião é ferroar. Isso está dentro do Dharma dele. E o meu Dharma
O meu Dharma de atributo é fazer o bem, é ser bondoso para com todas as criaturas. Então eu também aceito o peso que sobrecai sobre mim, da dor das ferroadas, para cumprir o meu Dharma. Entende? Então, o Dharma é esse princípio de equilíbrio. O Dharma do escorpião é ferroar, o do monge é ser bondoso. Os dois estão dentro do seu Dharma. E quando as coisas estão dentro do Dharma, elas estão em equilíbrio. Aliás, o universo seria perfeito se todas as coisas estivessem dentro do Dharma. Por que o planeta Terra não é um planeta celestial? Porque existe um ser que aqui habita, que é o único ser consciencial, que é o homem, que fere o Dharma. Que, por exemplo, destrói a natureza, derruba matas, polui rios. Isso é antidármico ou é adármico. E quando você fere o Dharma, você desequilibra a lei, né, natural que faz com que todas as coisas estejam harmônicas. Dentro do Dharma, as coisas se interconectam harmonicamente, gera uma corrente, né, onde tudo flui com perfeição. Quando nós rompemos o Dharma, nós causamos as disjunções. Né? E toda disjunção causa sofrimento. Então a maioria dos sofrimentos experimentados na Terra, nesse planeta que nós vivemos, vem de um comportamento humano que fere o Dharma. Se todos vivessem uma vida dármica, no planeta não haveria sofrimento. Aliás, Jesus falava disso sem usar o termo Dharma, obviamente. Mas ele falava disso o tempo todo. Então, o Dharma é a própria lei divina. E nós precisamos separar, né? Tem duas formas de nós vermos e conceituarmos o Dharma, que é o Dharma com D maiúsculo, que é o Dharma eterno, que é o Dharma universal, que pode ser traduzido como as leis divinas, as leis regenciais cósmicas divinas. Repetindo, as leis regenciais cósmicas divinas que regem e orquestram todo o universo é o Dharma, com D maiúsculo. Né? Então isso dentro da literatura védica é chamado de Daiva Dharma, ou seja, o Dharma divino, Daiva Dharma. Ou então, um termo que particularmente eu adoro, é fantástico esse termo, que é o Sanatana Dharma. O que é Sanatana? Sanatana significa eterno. Então, Sanatana Dharma é a lei eterna, é a lei imutável. As leis divinas, elas são irrevogáveis, elas são eternas, elas são imutáveis. E elas operam em qualquer parte do universo. Nós estamos hoje na Terra, mas amanhã, por exemplo, o Hélio é artista plástico. Provavelmente ele vai estar em Júpiter na próxima encarnação. Ele não vai ficar aqui, porque ele tem sensibilidade artística. E lá ele vai encontrar as mesmas leis operacionais que regem a Terra, porque o Dharma é um só, para o universo todo, para todos os mundos habitados e para todos os níveis de possibilidades de manifestação da consciência, ou seja, em todos os planos, em todas as dimensões. A lei divina é uma, é única, é imutável. E toda vez que nós violentamos uma lei, nós temos que pagar, ou seja, sofrer uma reatividade. É isso que é entendido como karma dessa forma negativa. Então, Dharma com D maiúsculo é o Sanatana Dharma, ou Daiva Dharma, que é o Dharma eterno, né, que é as próprias leis divinas, que regem a todos e a tudo de forma coletiva. Todos nós estamos inseridos no Sanatana Dharma, todos, pedras, árvores, bichos, plantas, homens, todos estamos inseridos no Sanatana Dharma. Né? E também existe o Dharma com D minúsculo,
que é o Dharma que cada um de nós, enquanto seres individuais, centelhas divinas, temos que desenvolver e temos que vivenciar. Né? Então, o Dharma, o Sanatana Dharma, o Dharma maior, nós podemos chamar de Dharma constitucional. Por que Dharma constitucional? Porque é o Dharma que vem da Constituição. Quando nós falamos de Constituição, nós estamos falando de conjunto de leis. Então, esses conjuntos de leis que regem o universo formam uma Constituição. Né? E essa Constituição caracteriza o Dharma. Então, é o Dharma constitucional, né? Que reúne todas as leis do universo. Lei de ação e reação, lei de polaridade, enfim, são inúmeras leis. Lei do ritmo, são inúmeras leis. Não dá para nós enumerarmos todas aqui. Né? E o Dharma individual, o Dharma que é ligado ao projeto de evolução de cada Atma, de cada ser, que é o Dharma com D minúsculo, né, nós chamamos de Dharma atributivo. Por que Dharma atributivo? Porque são atributos próprios daquele ser, que ele tem que respeitar, que ele tem que desenvolver. Qual é o atributo do Hélio? O atributo do Hélio é ser artista plástico. Então, quando ele é artista plástico, ele está em consonância com a sua essência e com a sua verdade. Então, ele está dentro do Dharma dele. Então, dentro do Dharma dele, ele vai encontrar a bem-aventurança, ele vai encontrar a felicidade. Agora, se o Hélio, né, tendo o Dharma de um artista plástico, resolvesse ser acionista na Bolsa de Valores, ele ia ficar rico, é verdade, mas muito infeliz. E a vida dele ia ser um problema sem fim. A vida dele ia ser um verdadeiro inferno. Por quê? Porque ele não estaria respeitando o Dharma atributivo dele. E cada um de nós temos um Dharma atributivo. Nós temos uma natureza. E essa natureza está ligada às ações que nós precisamos de praticar no mundo material. Nós precisamos de manifestar. É interessante notarmos que o Dharma, ele não é algo passivo. Pelo contrário, ele é aquilo que move para uma ação. Ele pede um princípio de ação. E o princípio de ação é justamente o karma. Por isso que Dharma e karma estão ligados. Porque quando nós ferimos ou cumprimos o Dharma, nós fazemos isso através de ações. E ações não são só ações externas. Pensamentos são ações, emoções também são ações. Então, tudo que move algo é uma ação. E pensamentos movem muito mais do que atos. Então, tudo isso gera karma. Os nossos pensamentos e sentimentos, eles são também passíveis de produzir processos kármicos. Então, é inevitável ao ser não agir. É próprio do espírito a ação. Não tem como, até mesmo se um espírito decidir pela inação completa, a inação é uma ação do espírito, é uma atitude do espírito, que vai gerar um karma. Então a lei de ação e reação está presente no universo todo. Então o Dharma, ele está ligado ao karma. E o karma é o princípio da ação. É o que nós movimentamos a partir de nós em princípio relacional com a realidade, com a vida, com o mundo, com as pessoas. E quando a nossa ação é uma ação pura, perfeita, alinhada com as leis divinas, que visa apenas o bem, que está permeada de amor divino, que é pacífica, que não fere a nenhum ser, que não desequilibra. Essa ação é uma ação dhármica,
E a ação dármica vai gerar um karma positivo. E ao contrário, quando nós, sendo inevitável para nós a ação, nós agimos de forma a ferir o próximo, a desequilibrar as leis da vida, a agredir a natureza, né? A emitir pensamentos que são verdadeiras toxinas astrais, nós estamos ferindo o Dharma. Nós estamos vivendo uma vida adármica, tendo ações adármicas. E isso vai gerar um karma negativo, que vai retornar sobre nós mesmos. Então o universo, ele é matemático, ele é preciso. Você pode não acreditar nas leis divinas, mas as leis divinas não dependem da sua aprovação para elas existirem. Quer você acredite ou não, você está passível de sofrê-las, porque você está inserido dentro desse universo. Você é um ser, né? E todas as suas ações vão gerar reações. Não existe ações sem reações, né? Toda causa gera um efeito, e todo o efeito é consequência de uma causa prévia. Não tem como fugir disso. Então nada é gratuito, nada é casual. Tudo é causal no universo. Então, se nós pegamos a nossa vida hoje, como ela se apresenta, ela não foi uma casualidade. Não é por acaso que nós nascemos na família que nascemos, que temos o corpo que temos, que vivenciamos os desafios existenciais que estamos atravessando. É porque existiu uma causa que construiu essa realidade. Então nós somos os construtores da nossa própria realidade. E o que diz os Shastras, as escrituras? Que nós devemos retornar a uma vida dármica para que possa cessar o sofrimento. Por isso que se fala em prática do Dharma. E como se pratica o Dharma? O Dharma não é uma ação exterior. O Dharma é uma ação voltada para o próprio ser. Porque todos nós temos uma essência, que é a nossa verdade. Então, a prática do Dharma é observar, autoobservação daquilo que verdadeiramente somos. É um retorno à própria essência. E percebendo, descortinando o que seja a nossa natureza, a nossa essência, a nossa verdade, nós respeitarmos essa verdade, não ferir essa verdade. Isso é prática do Dharma. É isso que traz equilíbrio à nossa vida. É isso que traz bem-aventurança e alegria. Porque nós só conseguimos ser felizes, né, não no sentido de felicidade mundana, mas no sentido consciencial da palavra, quando nós estamos alinhados com a nossa essência e com a nossa verdade. Então, quando nós tratamos de Dharma, dois termos, duas palavras são necessárias para a sua compreensão, que estão intrinsecamente ligadas à questão do Dharma, que é essência e dever. Vamos falar de cada uma delas. Por que a essência está ligada ao Dharma? Porque o Dharma é o florescer da própria essência. O Dharma vem da essência daquilo que somos. Então é preciso vivenciar a própria essência para encontrar o Dharma. Aquilo que nós somos verdadeiramente, e aí é importante mais uma vez destacar que nós não somos o que pensamos ser, porque nós nos confundimos com o ego ou com a personalidade que nós manifestamos no mundo. Isso não é a nossa essência, isso é a nossa aparência. A aparência é diferente de essência.
O ego e as estruturas da personalidade são a aparência. Né? E muitas vezes nós nos iludimos com a aparência e achamos que somos a aparência. Né? Os atributos físicos, as características de gosto, de personalidade, isso é aparência. Então, quando nós saímos dessa ilusão da aparência e migramos para a essência, na essência daquilo que somos, na verdade do ser que somos, quando nós conseguimos responder a pergunta: quem sou eu? Quando nós conseguimos conquistar ou entender este eu sou. Quem é este que manifesta uma jornada na Terra? Isso é a essência. Então o Dharma, ele é encontrado na essência. Ele se faz pela essência. Não é possível vivenciar o Dharma se nós não nos conhecemos. Para praticar o Dharma é preciso primeiro autoconhecimento. Um ser que está em ilusão e ignorância, ele não consegue praticar o Dharma. Por quê? Porque ele está fora da essência e vivendo na aparência. Então, por isso que se fala tanto nas escolas, né, espiritualistas sobre essa questão do autoconhecimento. Né, e que também é muito pouco entendido, né, porque às vezes se confunde autoconhecimento com conhecimento dos nossos gostos, vontades, enfim, e não é isso. Né, é perceber qual é essa essência que caracteriza aquilo que nós somos. Então, entendendo a essência, onde nós encontramos, onde repousa o Dharma, essa essência pede de nós um dever. Porque nós temos obrigações a cumprir para com esta natureza que somos. Isso é o dever. Por isso que se fala dos deveres prescritos no caminho espiritual. Porque essa essência, ela precisa cumprir esses deveres. Porque essa essência, ela está no plano de inter-relação com a realidade. E quais são os deveres de cada essência? Existem deveres que são comuns a todos, como os deveres da vivência do amor, da prática do bem, né, do respeito ao equilíbrio da vida, enfim, nós poderíamos enumerar várias. Existem também os deveres que são individuais, que são pertinentes a cada ser a partir da verdade que ele manifesta, que ele é. Né? Então, o dever que a Carmen tem para cumprir nesse mundo talvez não seja o mesmo dever que o meu. E provavelmente não é. Por quê? Porque ela vem de uma história, de uma construção que ela se comprometeu espiritualmente em cumprir certa tarefa, em realizar certas coisas. Isso são os deveres, né, constituídos, né, autoconstruídos que ela precisa manifestar. E eu, o Hélio, a Laís, né, a Eliane, têm deveres diferentes. Talvez uma pessoa tenha como dever dármico ser um instrutor, ser alguém que leva conhecimento às pessoas. E ele deve fazer isso porque isso é o Dharma dele. Tem outros que talvez tenha como dever ajudar o próximo, fazer obras caritativas. Ele deve fazer isso, porque esse é o seu Dharma. Por isso que nas escrituras védicas fala muito das diferentes naturezas de cada ser quando se manifesta no mundo. Uns são Vaishyas, outros são Kshatriyas. Né? Isso tudo de acordo com a natureza de cada ser.
como entender o Dharma? No sentido de que, se o Dharma é a própria natureza do que somos, a essência do que somos, quando nós encontramos o Dharma, nós encontramos o quê? Deus. Encontramos a iluminação. O Dharma é o portal para a iluminação. E às vezes nós ficamos procurando fora, ou procurando por caminhos religiosos e espirituais, o que é apenas uma questão de autopercepção. Nós somos muito iludidos também de instituir caminhos para a espiritualidade e não olhamos para dentro e percebemos quem é aquele que está procurando a espiritualidade. Porque a resposta está no buscador e não na busca. É muito semelhante àquela história que um peixe, né, que vivia no mar, no oceano, ele atingiu a iluminação. Então ele compreendeu quem ele era e onde ele estava, ou seja, ele estava no oceano. E um dia ele encontrou uma comunidade de peixes yogis, meditativos, que fundaram uma escola espiritual para ensinar as pessoas a atingir o oceano. Então ali eles ficavam sentados sobre a pedra, os peixinhos, com as nadadeiras cruzadas em posição de lótus, meditando e desenvolvendo técnicas para encontrar o oceano. Que para eles o oceano era a iluminação, ou o estado búdico, ou o ser divino. Aí o peixe, olhando aquilo, olhou e riu e disse: tolos! Eles estão procurando para aquilo no qual eles já estão. Porque o peixe já está no oceano. Entende? Então, nós somos muito semelhantes a esses peixinhos. Porque nós estamos procurando iluminação, Deus, em vários caminhos exteriores, em práticas, né, como o peixe procurando pelo oceano. E justamente porque nós, do mesmo jeito que o peixe não percebe o oceano porque ele está inserido dentro do oceano, e é preciso estar fora para perceber, nós também, para percebermos a natureza divina, nós temos que estar fora, nós temos que ter o olhar do observador, que olha de fora para o próprio processo da existência. Porque quando nós estamos identificados, nós não percebemos. Não percebemos. Isso vale para tudo, até para os relacionamentos. Quando nós estamos dentro de um relacionamento, nós não vemos o que acontece no relacionamento. Às vezes é preciso nós sairmos de um relacionamento para entender o que é o relacionamento, o que acontecia ali dentro. Então, dos exercícios dármicos é o exercício do distanciamento, do olhar do observador, que não se identifica com a ação e observa, sem julgar.